Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos. Hoje vamos estar meditando sobre eu sou salvo? Será que você é salvo em Jesus Cristo? Se você é um salvo, qual é a evidência que Jesus te salvou? Qual é a evidência que não estamos mais no reino das trevas, mas fomos transportados para o reino de luz e amor do nosso bondoso Salvador Jesus Cristo? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esses vídeos. Temos orado para que vidas sejam abençoadas através deste conteúdo. Então, pensando sobre esse assunto, eu tenho visto que a igreja evangélica tem crescido cada vez mais. E somos aproximadamente 30 milhões de evangélicos na nossa nação brasileira. Mas parece que quanto mais nós estamos crescendo em quantidade, temos diminuído em caráter, em evidências que Cristo está em nossa vida. Basta olhar as redes sociais da maioria dos evangélicos hoje, como não condiz sua maneira de viver lá com a palavra. Como tem muitas pessoas apresentado uma vida dupla, uma vida ímpia, profana, longe da palavra nas redes sociais, mas uma vida santa na igreja. Mas vamos ver agora a evidência da salvação. Será que você é um salvo em Jesus? Pare para pensar nisso. Será que Jesus lhe salvou? Será que você é um verdadeiro liberto? Será que porventura se eu dormir hoje e morrer, eu vou acordar como o pobre Lázaro, na história que Jesus contou, que quando ele morre e foi levado pelos anjos ao céu? Ou será que nós vamos morrer como o rico que dorme, morre e se acorda no inferno? Essa deve ser a nossa maior preocupação, em ter a certeza da evidência de salvação. E em primeiro lugar, eu quero dizer a você que a gente tem um cargo na igreja, ser pastor, ser diácono, presbítero, a gente ter curso de teologia, a gente está há muito tempo na igreja, ainda que seja batizado nas águas, tudo isso não é evidência que Jesus nos salvou. Ainda que você diga, eu parei de beber, eu parei de fumar. Existem pessoas que não bebem, não fumam, têm até boa reputação, melhor do que muitos evangélicos, mas mesmo assim estão como o rico da história de Jesus, sem saber que quando padecerem aqui vão se acordar no inferno. Então, qual é a evidência da salvação? Convido você a ver juntamente comigo as evidências na palavra do Senhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A grande evidência de nossa salvação é a mudança. Paulo está dizendo que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, uma nova criação, uma nova pessoa. As coisas velhas, a maneira velha de viver, agora ela mudou. Agora é uma vida nova. É tanto que Jesus, falando em João para Nicodemos, João capítulo 3, ele diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A palavra nascer de novo quer dizer nascer do alto, ter uma experiência com Deus. Então é uma experiência de transformação, que é uma grande evidência de salvação para a nossa vida. Mas se eu parasse apenas aqui, alguns poderiam dizer, bem, até aqui Deus mudou minha vida. Antes eu bebia, não bebo mais. Antes eu roubava, não roubo mais. Então, Deus me transformou, estou indo aos céus. Se fosse apenas isso, o resto das outras evidências que vamos ver sobre salvação, não precisava Deus escrever. Através do Espírito Santo, usando homens inspirados por Deus. Mas nós vamos ver que essa transformação de Jesus na vida daqueles que se arrependem e crê nele para o único e suficiente Salvador em sua vida, ele tem que ver essas outras evidências. Nós vamos ver que essa transformação carrega evidências. Então vamos ver agora um marco que é a maior prova que Jesus me salvou. É um marco, é a certeza desta transformação salvadora de Jesus em minha vida. Qual é? É a nossa relação com o pecado. Quando Jesus estava apresentando o plano da salvação, falando sobre o novo nascimento com Nicodemos, Nicodemos não estava compreendendo o que ele estava falando. E Jesus disse, como tu és mestre da lei e não compreende o que eu estou te falando? Quando Jesus fala isso, Jesus estava querendo dizer que mesmo no Antigo Testamento,
antes da inscrição do Novo Testamento, havia evidências, palavras na antiga lei falando sobre essa transformação. E nós vamos ver sobre essa transformação no Antigo Testamento, lá em Ezequiel, capítulo 26. Ezequiel 36. 36, 26 diz assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então em Ezequiel 36, 26 nós estamos vendo Deus falando desde o Antigo Testamento que chegaria um certo momento, uma certa época, onde ele transformaria o coração, haveria uma nova natureza, retirado o coração de pedra e posto um coração de carne. E aqui estava escrito do que Jesus falou para Nicodemos. Como ele é o mestre na lei, não sabe sobre a transformação que Deus iria operar na vida das pessoas, estando já escrito na lei. Mas aqui ainda em Ezequiel, fala sobre essa grande evidência que eu falei, que é a nossa relação com o pecado. Essa transformação evidencia a verdadeira transformação por essa maneira nova de se relacionar com o pecado. Antes de Jesus, nós estávamos mortos em delitos e pecado. Nós estávamos presos ao pecado. Estávamos amando ao pecado, gostando de tudo que fazíamos que não agradava a Deus. Mas agora, como crente, a nossa relação com o pecado deve ser diferente. E ainda em Ezequiel capítulo 36, versículo 31, falando ainda sobre essa transformação que Deus está profetizando, que aconteceria a partir de Cristo, da morte e ressurreição de Jesus, diz assim, Ezequiel 36, 31. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmo das vossas iniquidades e das vossas abominações. Deus está dizendo que essas pessoas que iam ter um coração transformado, elas agora iam ter uma maneira diferente de se relacionar com o pecado. Elas iriam se lembrar da vida velha, iriam lembrar dos seus passados de pecado, e elas não iam se alegrar. Elas iriam ficar tristes, elas iriam sentir nojo, e é isso que prova que Jesus te salvou. É que agora tu olha para o teu passado, agora tu olha para esse mundo, porque ele te oferece essa vida de pecado, para os seus prazeres, e tu não gosta, tu tem nojo, e ainda que você porventura falhe um dia, tu não vai se alegrar quando pecou. Por isso vamos se arrepender e voltar aos pés de Jesus. Então a maior evidência que Cristo me salvou. Se você é salvo, você não gosta mais de pecar. Você não ama mais o pecado. E vamos ver isso também no livro de Salmo. Salmo 1 também nos ensina isso. O Salmo 1 diz assim, a partir do verso 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Note, diz, feliz, bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes de Cristo, essa é a vida de todo ser humano. Ele ouve o conselho das pessoas más, com seus maus conselhos. Ele ama estar na roda, na comunhão de pessoas que estão compartilhando pornografias, piadas imorais, coisas que não agradam a Deus, são abominações a Deus. Antes de Cristo, amava essa rotina, essa vida de pecado, de comunhão com o pecado com as pessoas. Mas agora diz, mas antes disso, seu prazer está na lei do Senhor. Ou quer dizer, ele não tem mais o prazer nessa vida de pecado, de estar junto com uma pessoa que vai lhe influenciar por mal, lhe apresentar mau conteúdo, botar coisas más diante dos seus olhos. Então a nossa maneira de se relacionar com o pecado deve ser mudada. Ainda que sua veste mudou, ainda que sua linguagem mudou, mas se você ainda vive na prática do pecado, você realmente não mudou interiormente. Muitas pessoas podem apresentar uma pele de ovelha, mas por dentro ainda ser um lobo. É tanto que João vai dizer na sua epístola, na primeira epístola de João, capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3, diz assim:
Verso 6. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não viu nem o conheceu. Quer dizer, quem está em Jesus, ele não permanece no pecado. Ele não vive na prática do pecado, praticando direto, continuamente. A prática é algo feito repetidamente, de maneira contínua. Então, aquela pessoa que diz que foi salva por Jesus, mas ainda ama a bebida, ainda ama o cigarro, ainda está ali bebendo, está ali fumando, ele tem prazer, ele não sente remorso, ele não sente arrependimento quando vai fofocar, quando vai querer ter relações sexuais ilícitas antes do casamento, adulterando, e ele tem aquele prazer naquela vida, ele não sente nenhum pesar, ele não sente nojo. Há uma grande certeza, grande evidência que essa pessoa não está indo para o céu, mas que ela está indo para o inferno. E João ainda diz assim, para uma linguagem bem mais forte para a gente. João capítulo 3, verso 8 diz assim, ó: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ou quer dizer, quem vive na prática do pecado, ele não é filho de Deus, ele é filho do diabo, segundo o que a Bíblia está dizendo. Ele está andando conforme o inimigo de nossa alma anda desde o princípio. Mas aqui diz que aquele que é nascido de Deus, aquele que foi transformado, aquele que é uma nova criatura, ele não vive no pecado. Meus irmãos, eu quero dizer que o crente ele está sujeito ao pecado, ele está sujeito a cair, ele está sujeito a falhar, mas ele não está sujeito a ficar preso no pecado. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A maior evidência que você foi salvo por Jesus é que você não gosta mais da vida de pecado. E ainda que você falhe ou caia em algo, você vai se arrepender, você vai voltar atrás, você vai preferir Jesus, mas viver no pecado. Dizer que Jesus me libertou, mas vivo no pecado. E às vezes pode parecer aquilo que é inofensivo. A pessoa ainda está vivendo na bebida, ainda está vivendo em mentiras, em prostituições e dizem que Cristo o salvou. Não é. Você é salvo? Como você está se relacionando com o pecado? O pecado é teu amigo ou o pecado é teu inimigo? Ou não sabeis vós que quem constitui amigo do mundo também se constitui inimigo de Deus? Não ameis o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se Jesus me salvou, eu não amo mais o pecado. Eu não gosto de pecar. Toda vida que eu errar, eu vou me arrepender. Eu vou fazer como Davi no Salmo 51. Pequei contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, para que seja puro no olhar segundo o teu julgar. Então precisamos ter certeza que a maior evidência da salvação é uma transformação, e principalmente uma transformação de minha maneira de se relacionar com o pecado. Se Jesus te salvou, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você ainda vive numa vida de pecado, está aprisionados a pecados, a vícios, que evidencia que Cristo não te salvou, se arrependa agora. Peça para que Jesus lhe liberte. Porque a palavra é verdadeira. Porque se Ele libertar, verdadeiramente sereis livre. Um salvo não ama o pecado. Ele ama Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos. Que esse vídeo edifique sua vida. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.